Introversão é doença? É uma coisa ruim? É um problema? Uma pessoa introvertida é uma pessoa tímida? É uma pessoa envergonhada? É uma pessoa sem energia? É uma pessoa que vive na sua conchinha? Essas são as perguntas que várias pessoas fizeram e fazem quando ouvem falar sobre pessoa introvertida e introversão. Fique aqui comigo que nesse vídeo de hoje eu vou te falar o que significa de fato uma pessoa introvertida e introversão. Logo após a vinheta. Eu sou a Tina Labre, neurocoach e treinadora e mentora de pessoas introvertidas que busca desenvolver a sua alta performance. E hoje eu separei essas perguntas para responder, porque há muita dúvida sobre isso. O que é introvertido? O que é introversão? Introvertido é doença? Introvertido é uma coisa ruim? E aí as pessoas vivem procurando sem saber exatamente o que significa introversão e o que é uma pessoa introvertida. Então vamos lá? Introversão é um traço da personalidade humana. E tanto uma pessoa introvertida quanto uma pessoa extrovertida, ela pode ser sim tímida ou envergonhada. E sabe por quê? Porque vergonha e timidez são registro de memórias armazenado na matriz geradora de crenças. E esta memória, ela está associada à crença de incapacidade, crença de não merecimento e a crenças negativas de identidade. E essas crenças negativas, elas disparam um gatilho mental que acessa as informações que estão no seu cérebro reptiliano. E trazendo à memória o medo de não ser bom o suficiente, o medo de ser criticado, o medo de ser julgado, o medo de não ser aceito. E isso é um medo inconsciente. Essas memórias foram geradas na sua infância até antes dos seus 12 anos de idade e que possa ter sido causado por um forte impacto emocional ou por uma ação repetida de padrão. E por isso, tanto uma pessoa introvertida quanto uma pessoa extrovertida, elas podem ter sim vergonha e timidez, porque isso foi gerado em uma determinada situação e não tem nada a ver com personalidade. Agora, como já foi dito no início do vídeo, a introversão é um traço da personalidade humana. E esse traço de personalidade foi apresentado em 1921 pelo psiquiatra, psicólogo e professor universitário Carl Jung. Foi ele que desenvolveu o conceito de personalidade introvertida e extrovertida. Segundo ele, todo ser humano tem traços da personalidade tanto introvertida quanto extrovertida. Porém, nós temos características predominantes tanto para um lado quanto para o outro. E aos exatos 20 anos após o Carl Jung ter trago esse conceito de personalidade introvertida e extrovertida, Catherine e Isabel Briggs, respectivamente mãe e filha, em 1941, apresentou o MBTI. E o que seria isso? O MBTI é uma ferramenta utilizada para identificar as características de personalidade de uma pessoa. E por um longo tempo eles mapearam e catalogaram todos os tipos de personalidade e identificaram 16 tipos de personalidade, sendo que dentro da introversão existem 8 tipos de características de personalidade introvertida e também nos extrovertidos existem 8 tipos de características de personalidade extrovertida. E isso prova que nós realmente somos diferentes. Não existe melhor e nem pior. Existe personalidade, característica, gostos e maneira de se energizar diferentes. O que acontece é que a sociedade vem cada vez mais, há mais de 100 anos, ela vem incentivando a cultura da extroversão. E cada vez mais nas empresas, instituições religiosas, escolas, vem incentivando a pessoa a ser extrovertida. E isso vem cada vez mais desvalorizando uma pessoa introvertida e colocando uma pessoa introvertida como se fosse ruim, como se fosse estranho, como se fosse esquisito. Tudo isso por não conhecer e não respeitar as características individuais de cada pessoa. Nós não somos iguais, nós somos diferentes.
cada um em sua peculiaridade. Então, como você pode ver, não tem ser introvertido ou introversão não tem nada a ver com doença, com ser estranho, com ter problemas psicológicos. Agora, um pouco mais recente, em 1989, o cientista e um dos grandes psicólogos, Jerome Kagan, estudando e se aprofundando nas características e comportamento de pessoas introvertidas com extrovertidos, ele fez uma pesquisa com mais de 500 bebês e acompanhou esses bebês até chegar em uma fase jovem, onde eles iam acompanhando e identificando as diferenças entre uma personalidade introvertida e uma personalidade extrovertida. E ele apontou algumas diferenças nesses estudos. Segundo o psicólogo Jerome Kagan, uma das grandes diferenças que ele identificou entre introvertido e extrovertido é a maneira de como nós recebemos os estímulos externos. Uma pessoa extrovertida, ela se energiza, ela vibra com estímulos externos e ela tem a necessidade de estar com várias pessoas em ambientes barulhentos, em ambientes que elevam a sua energia, que te estimulam externamente para que ele possa estar bem. Enquanto uma pessoa extrovertida, ela não precisa desses estímulos externos e, pelo contrário, esses estímulos externos liberam a cortisol e a adrenalina nos introvertidos, que dá vontade de não ficar nesse ambiente ou cansa mais rápido. Mas eu não vou explicar nesse vídeo, né? Não vou se aprofundar essa parte técnica. Em outros vídeos eu vou falando mais a diferença de introvertido e extrovertido, como funciona biologicamente, quimicamente, os neurotransmissores, qual é o sistema de recompensa de dopamina dos introvertidos e extrovertidos, que são diferentes também, mas nós não iremos falar nesse vídeo. Dentro do nosso treinamento completo, nós abordamos esse assunto de uma maneira muito mais profunda. Aqui, esse vídeo é só mais para explicar, né, respondendo, falando sobre a diferença de uma pessoa introvertida com uma pessoa extrovertida. Então, Jerome Kagan, ele também identificou que os introvertidos, ele se estimula de maneira interna, né? Tanto que as pessoas, eles colocam apelidinho, colocam esses apelidos, né? Ah, que a pessoa introvertida fica no seu mundinho, fica na sua conchinha, fica dentro da sua cabeça, e não tem nada a ver com esses apelidos ridículos. Uma pessoa introvertida, ela se estimula, ela não tem necessidade desses estímulos externos, de uhul, ahá, para se motivar a fazer alguma coisa ou se energizar estando bem. Mas ela se energiza de uma maneira mais tranquila, às vezes lendo um livro, ficando em casa, relaxando. Quando sai com amigos, é de 2 a 4 amigos, para que possa ter uma conversas mais profundas. Gosta de se energizar expondo aquilo que está na sua mente, como compor uma música, fazer pinturas, telas, quadros, cuidar de uma planta, cuidar de plantações, criar projetos, criar negócio. E por isso que grandes pintores, engenheiros, compositores, a maioria tem a característica de pessoas. Então, para recapitular, a maneira que os extrovertidos se energizam é com estímulos externos. E a maneira como os introvertidos se energizam é com estímulo interno, é com ele mesmo, com a criatividade, com aquilo que está passando na cabeça dele. O extrovertido, para se energizar, ele gosta de sair em ambientes barulhentos. E o introvertido, não, ele gosta de lugares calmos, tranquilos e com menos barulho possível. Os extrovertidos gostam de lugares coloridos, com muitas cores. Os introvertidos, eles gostam de lugares de natureza, céu, mar, essas coisas, tá? Então não há nada de errado, nem com um nem com o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Só somos pessoas diferentes. O que acontece é que às vezes na empresa, às vezes no seu trabalho, você começa a se estressar porque você está em um ambiente que não é propício a você, está em um ambiente que está querendo te colocar, te vestir uma máscara para você ser extrovertido. Uma pessoa introvertida, ela prefere trabalhos que dependem só dela, da cabeça dela, para que ela possa fazer sozinha. Agora, uma pessoa extrovertida, se ela tivesse praticando algum trabalho que dependesse de ficar sozinha, ela não vai aguentar muito tempo. O extrovertido, ela gosta de trabalhos onde ela tem contato, interação com outras pessoas. Isso energiza muito mais e ela produz muito mais assim do que sozinha. Enquanto o introvertido produz muito mais sozinho do que em grupos, tá?
E por hoje é só. Espero que isso tenha válido. E se você se conectou com isso, deixe um comentário aqui abaixo, curta, ative a notificação para que eu possa estar enviando mais, para saber que vocês estão gostando, para eu trazer mais conteúdo como esse sobre introversão e extroversão aqui nesse canal. Sei que tem que estar mais presente, né? É uma proposta minha, eu quero estar mais presente para estar ajudando aí os introvertidos e trazendo muito mais conceitos sobre introversão para que a sociedade entenda melhor, né? Os introvertidos, para saber a força que tem, para quem não é introvertido, respeitar o jeito da outra e entender melhor o jeito da outra, porque isso vai influir muito mais para ambos os lados, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço e tchau, tchau!